circunstâncias adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Só as vozes, só a igreja, te louvarei. Te louvarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Que haja verdade em nossas palavras, queridos, nessa manhã. Que, a despeito de qualquer circunstância com que você entrou nessa manhã, aqui nessa igreja, que seu coração esteja inclinado a louvar e adorar o Senhor. Aleluia. Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, lugar onde entramos para adorar e saímos para servir ao Deus Criador de todas as coisas, mantenedor da nossa vida. A Ele sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, passar alguns instantes em oração, apresentando ao Senhor a nossa vida, este culto, pedindo a direção do seu Santo Espírito, que o Senhor nos conduza em tudo, e tudo quanto viermos a fazer neste lugar seja tão somente para a glorificação do nome santo do Senhor. Após esses instantes, eu vou pedir para o presbítero Marcos quebre o silêncio e nos dirija a Deus com uma oração de gratidão ao Senhor.
Amém, glória a Deus. Podeis entrar, queridos. Nós vamos continuar na presença do nosso Deus, rendendo toda a honra, glória e louvor, entoando hinos, cânticos de louvor ao nosso Deus. O Salmo 106 diz: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Convidar você a se colocar de pé. O Ministério de Louvor, estaremos entoando hinos e louvores ao nosso Deus. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. O refrão dessa música diz: tu és santo, és digno de louvor e de ser adorado. Então adore ao Senhor, querido, com todo o seu ser, com toda a sua força. Viemos aqui com um propósito de adorar a Ele, prestar o nosso culto a Ele. Cante louvores a Deus, abra sua boca, exalte o nome do Cordeiro. O povo do Senhor está aqui reunidos numa só voz, declarando que só Ele é santo, só Ele é grande. Aleluia. Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Mais uma vez, só a igreja. É teu povo. É teu povo. Cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdade. Sim, tu és santo, pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Todas as coisas, tu és, Senhor, verdadeiro. Tu és verdadeiro, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Como o rei Davi, eu quero Te adorar, quero Te louvar. Se renda aos pés do Senhor nessa manhã, querido. Abra o seu coração diante dEle.
chore na presença dEle. Diga a Ele aquilo que o seu coração está desejando. E o Senhor é fiel. Ele há de trazer resposta à sua vida nessa manhã. Minha adoração, como rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. De louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Mais uma vez em adoração, em adoração. Como rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, mais uma vez, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, amém. É bom dizer quanto nós amamos ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome dele. Querido, eu queria que você, junto com a pessoa que está do seu lado, você pudesse passar alguns instantes em oração com essa pessoa. Talvez você tenha entrado aqui de manhã e ainda não tenha dado um bom dia a essa pessoa, não tenha falado com ela. E eu queria pedir que em nome do Senhor Jesus você estivesse orando um pouco com essa
pessoa que está do seu lado, enquanto a gente vai continuar cantando em adoração, eu me rendo a Ti. Entregue a Deus a vida da pessoa que está do seu lado. Agradeça por ela estar aqui conosco nessa manhã. Como o rei Davi, nós queremos Te adorar, Senhor. Tem um espírito de adorador. Nosso prazer é estar aqui em Tua presença. Deixa o Senhor fluir. Abra o seu coração e deixa o Senhor fluir. És manancial. O Senhor é uma fonte inesgotável. É Ele que traz vida. Traz vida ao coração. Sim, como o rei Davi. Queremos te louvar, Senhor. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor. Digno é de louvor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, amém, aleluia. Eu te busco, Senhor, eu te procuro, no silêncio tu estás. Com alegria, louvemos ao Senhor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de
mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal, afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Mais uma vez no início, pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber. Tudo posso no Senhor Jesus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Queridos, podeis sentar. Estivemos ontem na cidade de São José da Tapera, um grupo de irmãos, de jovens, adolescentes aqui da igreja do Farol, evangelizando aquela cidade. Um ônibus, 50 lugares, 47 pessoas, faltaram 3. Estivemos ali pregando a palavra do Senhor naquele lugar. Aqueles que estavam naquela viagem, aqueles que foram até São José da Tapera, queria que você ficasse de pé, se você foi para essa viagem. Amém. Glória a Deus. Eu acho que alguns ficaram lá, não? Não. 3 consequências acontecem para aqueles que fazem um avanço missionário como esse. Primeiro, a voz se altera. Não tem jeito. Inclusive eu já combinei com o reverendo Felipe que se a voz faltar, eu vou deixar o esboço aqui da mensagem e ele vai continuar. A pele sofre também. Eu fico pensando que a gente sofre na pele aquilo que a palavra de Deus diz, que a igreja será uma igreja morena queimada pelo sol da justiça. E a gente sente na pele os 40 e tantos graus do sertão, na cidade de São José da Tapera, subindo ladeira, entrando em ruas. E depois é o cansaço, o soninho, o chilinho que muita gente ainda está tendo na manhã de hoje. Mas eu quero dizer que bem-aventurado foi você que acordou cedo, mesmo depois de uma viagem cansada, e veio a esse lugar com o intuito de adorar a Deus. Que bom, que bênção, irmãos. Como é bom a gente estar juntinho. Como eu queria que todo dia tivesse uma viagem dessa para São José da Tapera ou para outro lugar para pregar o Evangelho. O momento da viagem, no momento em que estávamos no ônibus, muitos assuntos, a juventude, os jovens, os adolescentes, os adultos também, muitos temas. Não foi, pastor Felipe? Foi uma bênção, conversamos muito. E como foi bom chegar naquela cidade e ver a receptividade dos seus moradores. Entramos em algumas casas, sentamos, conversamos de maneira
prolongada com aquelas pessoas que estavam naquela casa, falamos de Jesus, e no final encerramos esse trabalho com um culto na praça da prefeitura, onde pregou o missionário Gustavo Cesário, que está ali na cidade de São José da Tapera, com o campo missionário daquela cidade, da igreja presbiteriana. E foi uma bênção, foi uma oportunidade maravilhosa de nós compartilharmos a palavra do Senhor naquele lugar. Creio que ricas bênçãos do Senhor serão derramadas sobre aquele povo. Creio que a palavra transformadora alcançará o coração de muitos naquele lugar. Creio que uma igreja viva, fervescente, eficaz, bíblica, está surgindo naquele lugar para a glória de Deus. Amém? Que a gente sempre se disponibilize para esses avanços missionários. Que a gente sempre possa estar disponível para pregar o Evangelho por esses rincões de Alagoas. Precisamos, irmãos, pregar e fazer e atender ao ID do Senhor. Aquilo que o Senhor nos comissiona de pregar o Evangelho a toda criatura, é responsabilidade também da Igreja Presbiteriana do Farol. E você que não foi, na próxima viagem você se engaje e experimente Deus usar você para transformar vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Nessa manhã eu queria refletir com os irmãos sobre um tema. Depois dessa viagem, depois daquilo que fizemos, veio uma mensagem ao meu coração e há bastante tempo tenho meditado sobre isso. A gente vive numa sociedade consumista, numa sociedade onde o valor do ter está acima do ser. O que temos fala muito mais alto do que aquilo que somos. Uma sociedade que desde pequeno a criança é ensinada a ser competitivo para vencer na vida, para buscar objetivos práticos, para se dar bem, para ter bens, para ser um cara rico, para ter muita influência, para ter fama. Essa é a mensagem desse mundo secular, essa é a mensagem dessa sociedade pós-moderna. E é isso que nós enfrentamos todos os dias. Ao acordarmos, já temos uma agenda pronta daquilo que precisamos fazer para conseguir as coisas. Já temos uma agenda planejada de toda semana, e não somente de toda semana, mas de todo mês e quiçá de todo ano. Ao comerciante, isso é algo muito visível, porque ele sempre está almejando mais e mais vendas, e com isso mais e mais lucros. E nós somos inseridos, estamos inseridos nessa sociedade que nos comprime, que nos aperta e nos força algumas vezes a nos moldarmos com esse sistema, a nos moldarmos com essa vontade quase que irracional de ter as coisas, de querer as coisas, e pedir até mesmo que Deus satisfaça os nossos desejos. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei os seus planos, os seus projetos de vida. E isso não quer dizer que você não os faça. Em absoluto, irmãos, somos seres pensantes, racionais, e precisamos planejar a nossa vida, sim. Mas colocar o seu coração naquilo que é infrutífero, daquilo que é passageiro, é pecado. E eu queria pensar com você nessa manhã isso. Que valores você tem buscado? O que é que você tem pedido ao Senhor para ter? O que é que tem motivado a tua vida diariamente? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você diz para Deus quando ora? Quando você ajoelha, o que é que você pede ao Senhor? Em súplica, em clamor, na presença dEle, e muitas vezes até sozinho. Eu queria pensar com você naquilo que a palavra de Deus nos traz como prioridade. Aquilo que é necessário, aquilo que nos é prioritário e que não pode faltar à nossa vida. Palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler um versículo.
daquilo que é realmente prioritário para a minha vida e para a sua vida. E eu quero desde já convocar você a esquecer toda a sua vontade, todos os seus desejos, toda aquela oração que você faz precisando, necessitando de algo nessa manhã, e atentar para aquilo que o texto sagrado vai falar ao coração da gente. Veja o que é necessário para a vida da gente. Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu gostaria que você, independente da versão da sua Bíblia, você lesse alto esse versículo 18. Todos juntos. E não... Aleluia. Diga para quem está do seu lado que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito. Que o Senhor encha a nossa vida do seu Santo Espírito. Que o Senhor nos complete nessa manhã com a presença marcante do Espírito Santo de Deus. Que você coloque de lado todo e qualquer pensamento de ter alguma coisa, de buscar alguma coisa aqui na terra. Mas você nessa manhã possa orar com sinceridade ao Senhor, dizendo: Senhor, enche a minha vida do teu Espírito Santo. Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco para a glória do teu nome. Nos ensina nessa manhã. Apesar do que somos, apesar do que como estamos, o Senhor é um Deus rico em misericórdia e bondade. Precisamos sentir o sopro do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos de um reavivamento pessoal, íntimo contigo, Pai. Queremos te pedir perdão porque muitas vezes não atentamos para o teu querer. Mas nessa manhã nós depositamos a nossa confiança no trono da graça de Deus, certos de que seremos atendidos porque o Senhor é rico em bondade, em misericórdia. Fala conosco, Senhor. Ministra a nossa vida, o nosso coração, que possamos compreender perfeitamente o teu querer sobre as nossas vidas, e que assim se faça para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Se você percebeu direitinho o que nós lemos, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho. Mas a segunda parte, ele é muito contundente. Ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Se você observar direitinho o modo do verbo, a colocação do apóstolo Paulo não nos dá uma opção de não sermos cheios do Espírito Santo. Não existe a possibilidade de você escolher não ser cheio do Espírito Santo. Não existe a possibilidade de eu e você, como crentes em Jesus Cristo, lavados e remidos por seu sangue, eleitos desde a fundação do mundo, não sermos cheios do Espírito Santo. Uma vida que foi alcançada pela graça de Deus, se não tem uma vida cheia do Espírito Santo, está com inconformidade diante do querer de Deus. Isso é um dos imperativos da Bíblia: enchei-vos. Não está condicionado à sua vontade, não está condicionado a minha ou ao seu querer, não está condicionado às circunstâncias da vida que você tenha passado ou tem passado, não está condicionado a seu histórico de vida, não está condicionado à sua maneira de ver a religião, não está condicionado às coisas que você gosta ou deixa de gostar. Não, é um imperativo de Deus, e Ele diz: enchei-vos do Espírito. É algo imperativo. Não há negociação com Deus. Não há possibilidade de dizer para o Senhor: eu vou vivendo uma vida e lá na frente, pertinho da minha velhice, eu vou querer ser cheio do Espírito. Não. Ser cheio do Espírito Santo não está condicionado ao seu querer, ao meu querer, à minha vontade. Não é optativo.
É imperativo, da mesma forma quando Jesus ensina aos seus discípulos, dizendo e confirmando aquilo que o Velho Testamento afirma: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é imperativo de Deus. Não há possibilidade de fugirmos disso, de traçarmos um plano B, de adotarmos um comportamento diferente daquilo que a palavra de Deus nos reserva, nos diz. Enchei-vos é autoritativo, é um imperativo de Deus. E se você não é cheio do Espírito Santo de Deus, está faltando algo na sua vida, meu irmão. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que aquele que nos enche está aqui nesse lugar. Está presente aqui entre nós, e Ele é poderoso para arrancar do seu coração um coração incrédulo, frio, uma geladeira ambulante, e colocar em você o fogo ardente do Espírito Santo de Deus. É imperativo. Não existe condicionamento para isso. Pensemos nisso com muito cuidado. É um imperativo de Deus, é um imperativo da sua palavra. Mas a outra característica na construção gramatical dessa frase, além de ser um imperativo, além do verbo estar no modo imperativo, aquilo que é necessário que se faça, e não existe outra maneira a não ser obedecer. O verbo também está no presente. Enchei-vos. É agora, é nessa manhã, é a partir de agora, é esse presente momento. Mas se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que o apóstolo Paulo quis dizer usando esse verbo é que à medida que você vá vivendo, à medida que você vai fazendo suas coisas, à medida que você vai trabalhando, estudando, você se encha do Espírito Santo de Deus. O enchimento do Espírito Santo de Deus não é um êxtase na vida. O enchimento do Espírito Santo de Deus não é um momento de emocionalismo em que a gente se levanta as mãos, se ajoelha, se derrama na presença de Deus. Não é somente isso. O enchimento do Espírito Santo de Deus é uma característica marcante no comportamento de todo crente. Não é um evento na vida. Não é um momento maravilhoso, não é o ápice, não. O enchei-vos é cotidiano, constante. À medida que você faz as coisas, se encha do Espírito Santo de Deus. No seu trabalho, seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Na sua escola, seja um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Na sua casa, seja um marido, uma esposa cheia do Espírito Santo de Deus. Vocês, filhos, jovens, sejam em casa cheios do Espírito Santo de Deus. É nesse momento, o tempo é presente. Você precisa ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus, hoje, agora e sempre. Irmãos, quando pensamos sobre isso, entendemos perfeitamente a dimensão de que isso nos traz. Tem muita gente que acha que ser cheio do Espírito Santo da igreja, e ser cheio do Espírito Santo de Deus é vir à igreja, é fazer os seus exercícios religiosos, é pregar, é discipular, é evangelizar, é louvar, é levantar as mãos. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo de Deus é viver esses momentos dentro da igreja. Mas eu quero dizer que isso é extensível à vida como um todo. Você tem que ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus em todo e qualquer segmento da sua vida. Se você trabalha, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se você estuda, seja um estudante cheio do Espírito Santo de Deus. Se você faz qualquer outra coisa na vida, faça cheio do Espírito Santo de Deus. Como necessitamos disso hoje, irmãos.
Estamos muitas vezes acomodados a vir à igreja, a sentar no banco e beber do púlpito aquilo que é pregado. Isso é uma bênção de Deus também. Há tanta gente espalhada pelo mundo que não tem a oportunidade de entrar num templo, ajoelhar-se e glorificar ao Deus vivo. Gente que está sendo martirizado, morto. E nós temos esse privilégio de podermos falar em alto e bom som. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Mas isso não significa tudo. O ato de você fazer os seus exercícios devocionais, religiosos, não te garante que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus requer intimidade com Ele. Intimidade com o Senhor. Você não pode dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus se você não conhece Ele. Estamos vivendo esses dias onde essa palavra está ficando tão em desuso. Essa mensagem está caindo tanto da moda. Porque os tempos estão lotados de pessoas que vão buscar as bênçãos, mas não vão buscar o Deus de todas as bênçãos. As pessoas estão buscando Jesus por aquilo que Ele pode fazer à sua vida. Pode curá-la de enfermidade, pode dar casa, pode dar carro, pode dar fama. As pessoas estão procurando Jesus como procuram uma roupa de grife, uma roupa de marca. Ah, eu vou usar porque está na moda, porque todo mundo vai ver em mim que agora eu estou estilizado. Porque eu estou me vestindo de acordo com o que a alta costura diz. Jesus está virando uma moeda de negócio, o Evangelho está virando um escambo. Mas a palavra de Deus nessa manhã nos alerta. Olha, você só precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. É a palavra do Senhor. Mas a outra coisa também que eu gostaria de destacar desse texto que nós lemos. É que quando o apóstolo Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo, ele está fazendo isso no plural. É para todos. Não somente para os pastores, para aqueles que lidam dia a dia em pregar o Evangelho. Não é apenas para a junta diaconal, para os diáconos, aqueles que também exercem o ofício na administração da igreja. Não é somente para os presbíteros, que também têm a função de administrar a igreja. Não é apenas para a liderança da igreja. Pesam sobre eles uma responsabilidade intensa. Mas quando se trata de enchimento do Espírito Santo, não há quem seja prioritário, os pastores, os diáconos, os presbíteros, os oficiais, a liderança, não. O verbo está no plural, enchei-vos, é para todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Eu e você estamos incluídos nisso. Eu e você, do mais pobre ao mais rico, do mais influente ao menos influente, do mais inteligente ao mais ignorante, todos estão sob o mesmo limite. Enchei-vos do Espírito Santo. Não importa a função que você tenha na igreja, não importa se você não tenha nenhuma função na igreja, você acorda de manhã e vem para o culto, e essa é a sua função, trazer a sua família para o culto. Saiba que você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é somente para pastores, para líderes, não, isso é para você, para mim, para todos nós. Mas eu quero também falar sobre 3 características de quem tem a vida cheia do Espírito Santo de Deus. Às vezes, quando a gente prega sobre isso, algumas pessoas pensam e perguntam, mas como isso pode alcançar a minha vida? De uma forma prática, como é ser cheio do Espírito Santo? Como é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus?
de uma forma prática. Como eu posso responder essa pergunta? Como eu posso ter evidência de que eu sou um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo? Eu vou apresentar para você algumas características de quem tem uma vida cheia do Espírito Santo. A primeira delas é que todo segmento, toda área da sua vida é dominada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor começa a controlar todas as áreas da sua vida. Aí a gente vai entender, quando a gente lê na palavra de Deus, que nós nos tornamos escravos do Senhor, de orelha furada. Não domina mais o meu querer, não domina mais as minhas vontades, não domina mais o meu achismo, aquilo que eu penso sobre determinados assuntos e decisões que devo tomar na vida. Uma das características de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vê que em toda a área da vida dessa pessoa, ela é controlada pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. As decisões não são tomadas de arroubo, as decisões não são tomadas sobre o calor do problema, as decisões não são tomadas apenas porque está vendo lá na frente e com vistas humanas. Não, as decisões são tomadas em oração, na presença de Deus e perguntando ao Senhor: Senhor, o que é que eu posso fazer sobre esse assunto? A maioria das vezes nós não agimos assim, irmãos. A maioria das vezes nós fazemos aquilo que entendemos. Tem alguns segmentos da vida da gente que a gente diz assim: Senhor, dessa parte o Senhor cuida, mas dessas daqui cuido eu. A gente estava falando na viagem, eu, pastor Felipe, jovens, dentro do ônibus. Muitos casamentos têm sido arruinados com 2, 3 anos. Muitos casamentos não dão certo. Há uma fase maravilhosa de namoro, há uma fase maravilhosa de noivado, mas depois de 2, 3 anos de convivência mútua, um chega para o outro e diz assim: acabou o encanto. Aquele homem que eu via há 3, 4, 10 anos atrás, quando a gente namorava, não é mais o mesmo homem que dorme comigo. O marido olha para a mulher e diz: acabou também o encanto. O amor que eu tinha por você era tão bom, tão maravilhoso, tão grandioso, mas agora eu só consigo ver você como minha amiga. E a gente falava ali dentro daquele ônibus para aquele jovem: sabe qual é o grande problema? É que a gente não pergunta ao Senhor se é a vontade dEle começar um relacionamento amoroso. É porque essa área da vida a gente resolve, porque a gente diz que Jesus não é santo casamenteiro, então Ele não vai se envolver nessas minhas decisões. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é totalmente controlada pelo Senhor, em todas as áreas da vida. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo é que há um desejo ardente de conhecer a palavra e ser praticante dela. Há um desejo ardente no coração. O comportamento, ele está na régua daquilo que Deus determina para a gente. O meu comportamento está submetido à regra maior, que é Deus, a palavra dEle. Eu determino as minhas ações, as minhas intenções, o meu comportamento por aquilo que a palavra de Deus me diz, porque ela é a minha única regra de fé e de prática. Não há lugar para aquilo que eu acho, para aquilo que eu penso. Há lugar, e totalmente esse lugar é a palavra de Deus no meu coração. Queridos, Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte. Praticantes da palavra. Nós temos um auditório maravilhoso, de pessoas que ouvem com uma mais completa atenção,
Mas quando a gente atravessa essa porta, quando a gente vai para a casa da gente, quando a gente entra no carro da gente e alguém dá uma fechada na gente, o Adão velho vem, se ergue e a gente esquece do mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, e a gente faz um gesto obsceno ou xinga com um palavrão tremendo, e aí depois aqui no volante, se tiver a esposa abençoada do lado, vai dizer: meu filho, você é crente. Irmãos, muito mais do que palavras, a gente precisa viver a palavra de Deus. Muito mais do que o discurso, é preciso a prática. A minha vida, o meu comportamento, o seu comportamento, é reflexo daquilo que você crê. A sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. A sua vida, quando ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus, passa necessariamente pela régua da palavra do Senhor. É a nossa conduta diante dEle. Uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro na Bíblia é o livro de Atos, quando as pessoas olhavam para aqueles cristãos novos convertidos, a igreja primitiva, e olhavam assim: esse povo é diferente, essa turma é diferente, vamos chamar esse povo de cristão. Cristão é pequenos cristos, tão parecidos com seu mestre, que ganhou a alcunha de cristão. Hoje a gente vê os adesivos nos carros estampados nos vidros traseiros, na lataria do carro, dizendo que é propriedade exclusiva de Deus, dizendo que é um cristão fervoroso, dizendo que falou com Deus, Deus existe porque eu falei com Ele hoje. E muitas vezes aquilo que a gente fala não passa de frases de efeito. Se você quer experimentar um renovo de Deus na sua vida, se comprometa com isso, de ser praticante da palavra do Senhor. Não basta adesivo no carro, é preciso que você, com a sua vida prática, com a sua conduta, com o meu agir, reflita a glória de Deus entre os homens. Você entendeu isso? Você compreende a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Mas eu quero dizer para você outra coisa, e último. O texto nos traz a ideia de completude, de preenchimento total. O enchei-vos não dá espaço para outra coisa. Está tão completamente cheio que não tem mais lugar para outra coisa. A vida está tão repleta de Deus, está tão cheia do poder de Deus, está tão cheia do Espírito Santo de Deus, que não há mais lugar para as vaidades, não há mais lugar para os títulos, não há lugar mais para as patentes, para as conquistas. Tudo isso que o homem ganha aqui na terra se torna insignificante diante da presença do Espírito de Deus na vida. Tem gente que quer fazer doutorado em pregação, doutorado em divindade, para ter o título e colocar lá na parede do gabinete: doutor de divindade, doutor em pregação. Tem outros que buscam a vida inteira uma pós-graduação para ter lá também na parede do seu quarto, do seu escritório: essa pessoa é mestre, faz mestrado, doutorado. Isso infla o ego, a alma. Não estou dizendo para você que isso não seja bom, não. Eu só estou colocando diante de você e diante da minha vida aquilo que é realmente prioritário para a gente. Quando o Espírito Santo de Deus invade a vida da gente, enche a vida da gente, os nossos próprios conceitos são derrubados. Não tem mais lugar para arrogância. Não tem mais lugar para o nariz empinado. Não tem mais lugar
para uma análise crítica das mensagens que ouve. Não há mais uma análise crítica do seu ponto de vista. O que há um quebrantamento e uma aquietação diante da autoridade de Deus. E a gente se aquieta e diz: o Senhor falou comigo através daquela pessoa. Os atos daquela pessoa refletem a glória de Deus. Você pode ter tudo na vida, meu irmão. Você pode ser a pessoa mais inteligente da igreja. Você pode ser o melhor e maior conhecedor da Bíblia. Mas se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, isso não vale nada, a não ser alimentar a sua vaidade. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é deixar que o coração e a vida se derrame diante do altar do Senhor. O apóstolo Paulo começa esse versículo dizendo assim, versículo 18: não vos embriagueis com vinho. Muito mais do que um comportamento social de não se embriagar com o vinho, o apóstolo Paulo está querendo dizer: o vinho traz alegria, mas não é igual à alegria que o Espírito Santo de Deus faz na sua vida. O vinho traz prazer, mas não é igual, nem se compara ao prazer que o Espírito Santo de Deus pode proporcionar à sua vida. O vinho embolta os pensamentos, confunde, traz dissolução, traz divisão, traz problema. E o apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo está unido ao Senhor. Não há dissolução, não há divisão, não há emboltamento de raciocínio, de inteligência. Aquilo que o vinho produz e no dia seguinte se arrepende. O enchimento do Espírito Santo de Deus é algo que é eterno, perene para a nossa vida. A minha oração diante de Deus, queridos, é que o Senhor nos encha do Espírito Santo dele. Eu preciso disso. Como eu preciso disso na minha vida. Ser cheio do Espírito Santo, e aí eu vou terminar. Não depende das circunstâncias que você esteja passando. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a passar por toda e qualquer situação. Semana passada nós fomos à casa do irmão Névito visitar ele. Pastor Célio, Pastor Felipe, Diácono Samuel, Josilete. Quando nós chegamos na frente da casa do irmão Névito, que surpresa encontrá-lo sentado na rede, disposto, falando, cantando. Quando eu saía dali, eu falava para o Felipe: Felipe, sinceramente eu não queria sair agora da presença da casa do irmão Névito. Eu queria ficar mais um pouquinho junto dele, sabe por quê? Porque independente das circunstâncias que ele está passando, a gente vê o enchimento do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem. Não está condicionado àquilo que eu passo. Não está condicionado aos meus problemas, às circunstâncias que eu passo na vida. Não, muito pelo contrário. O enchimento do Espírito Santo de Deus é a receita para que o marasmo na nossa vida espiritual nunca nos alcance. Que o Senhor nos abençoe. Que você diga assim nessa manhã: Senhor, esqueça tudo aquilo quanto eu venho pedindo para o Senhor. Eu quero te pedir uma coisa nessa manhã. Me enche do teu Santo Espírito. Aviva a minha vida. Transforma o meu interior. Muda a minha história e a minha condição. Quero ser cheio de ti, para a glória do teu nome. Fiquemos de pé, queridos. Seja a gente pode cantar uma música.
Essa música é muito antiga e ela diz assim: Espírito enche a minha vida. Não ensaiei com os meninos, com o Natanael, mas eu queria que a gente cantasse essa música. Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Peça isso ao Senhor, em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos eu quero, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Depois de ouvirmos a palavra do Senhor, nós precisamos recorrer ao trono da graça de Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco nesta manhã, Senhor. Muito obrigado por esta ordem. Enche-nos com teu Santo Espírito, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes há um hiato, uma lacuna entre a nossa ortodoxia, entre o nosso culto, a nossa adoração, os nossos louvores, entre a nossa fé e a nossa prática, Senhor. Quantas vezes nós somos religiosos, nós cumprimos o que os ditos religiosos, o que a ordem eclesiástica nos afirma, mas ao sairmos do templo, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações não glorificam o teu nome, Senhor. Te pedimos perdão por isso, Senhor. Não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra, mas queremos praticar a tua palavra. Nós somos sal e luz deste mundo vil, pecador. A tua palavra nos diz que este mundo jaz no maligno, mas maior, Senhor, é aquele que está em nós. Maior, o Espírito Santo de Deus que foi selado nas nossas vidas, Pai. Por isso que nós te pedimos nesta manhã, mortifica o nosso eu, mata, Senhor, a nossa vontade, vivifica a cada dia o teu querer, a tua vontade, o teu propósito sobre nós, para que o teu nome continue sendo glorificado através
das nossas vidas, ó Pai. Enche-nos com Teu Santo Espírito, enche-nos. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo. Lança fora tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, em nome e por amor de Jesus Cristo que Te oramos. Amém, Senhor. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora, Senhor, e para todo o sempre. Aleluia. Amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Meus amados, graça e paz. Amém? Seja bendito o nome do Senhor para todo sempre, pela palavra que ouvimos nesta manhã de domingo. E eu gostaria de somente deixar uma pergunta e você responderá a você mesmo. Você está com a vida cheia do Espírito Santo? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não estou perguntando se você é presbítero, diácono, pastor, exerce liderança na igreja. Não estou perguntando se você vai bem profissionalmente. Eu estou perguntando: a sua vida está cheia do Espírito Santo? Tem muita gente que nem conhece o Espírito. Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, capítulo 19 de Atos, encontra alguns discípulos, e eles nem sabiam que o Espírito Santo existia. Permita que nesta manhã o Espírito Santo encha a sua vida. Amém? Você seja cheio desse poder maravilhoso que vem do céu. Glória a Deus por isso. Seja bendito o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Meus amados, amanhã, excepcionalmente, não teremos casais aos pés da cruz. Amanhã, a irmã Gleidiane, filha da Fátima e do Gleibes, ela estará juntamente com a sua turma oferecendo ao Senhor um culto de gratidão. Ela terminou a faculdade de Direito e a turma toda estará aqui juntamente com os familiares, agradecendo a Deus pela vitória alcançada. Lembrando também a igreja que na próxima quarta-feira estaremos iniciando os trabalhos que eram feitos na sexta-feira. Então, quarta-feira, dia 3, às 20 horas, estaremos aqui louvando a Deus, glorificando a Deus e iniciando o culto toda quarta-feira às 20 horas. Então, culto da sexta não acontecerá mais, e sim na quarta-feira, meio da semana. E eu espero em Deus que muitos venham para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Sábado, às 8 horas da manhã, reunião do conselho da igreja. Sábado, logo após o culto matinal, reunião do conselho. Ontem nós tivemos o nosso culto matinal, um bom número, um grande número, e foi uma verdadeira bênção. Glória a Deus. Momento muito alegre na presença do Senhor nosso Deus. No domingo, meus amados, às 9 horas, estaremos oferecendo ao Senhor o nosso culto e depois participaremos
da Santa Ceia do Senhor. Estaremos ministrando a ceia do Senhor e também o levantamento da oferta missionária que mensalmente a nossa igreja recolhe e envia para os campos missionários. Então, domingo, Santa Ceia do Senhor. Eu passo a palavra ao presbítero Márcio. Paz do Senhor, amada igreja. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Eu recebi esse versículo hoje pela manhã, pelo WhatsApp. A irmã Cleide participou esse versículo com um grupo. Diz assim a palavra do Senhor: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo do Senhor. Irmãos, quando nós cremos nessa palavra e entendemos que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, não há alternativa senão sermos cheios do Espírito Santo. Os irmãos compreenderam a palavra? Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, eu tenho poucos avisos aqui, só complementando o aviso de que não haverá o Casais aos Pés da Cruz, o Desperta Débora também pelo mesmo motivo não ocorrerá. Mas também tem um outro aviso aqui, que a aula de corte e costura às 15 horas vai ocorrer, tá? Às 15 horas. E o curso é gratuito e aqueles que ainda não fizeram sua matrícula podem fazer. Antes de falar os aniversariantes da semana, irmãos, essa semana eu recebi algumas notícias sobre cristãos que têm passado dificuldades naquela região do Oriente Médio. Os islâmicos jihadistas que fizeram suas vítimas na Síria, agora estão fazendo suas vítimas no Iraque. O islamismo tem cortado a cabeça dos cristãos, e essa semana a notícia foi que aqueles que estavam nas igrejas cristãs, e aí envolve igrejas católicas, igrejas ortodoxas e igrejas protestantes, se protegendo, os jihadistas invadiram as igrejas, decapitaram as crianças, raptaram as mulheres e mataram todos os homens. Nessa sequência, tá? As mulheres foram vendidas aos jihadistas da Síria por $1.000 a cabeça. Nós temos que orar por esses irmãos que estão passando por esse processo difícil, por não negarem o seu Cristo, o senhorio de Cristo nas suas vidas. Oremos por essas pessoas, irmãos, e que inclusive alguns no nosso país defendem com tanto amor, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Os aniversariantes dessa semana, a irmã Elita, da classe Shalom, não estou vendo aqui. A irmã Elita lá atrás. Fica em pé, irmã. Para os irmãos, isso, cumprimentarem a irmã depois. A irmã Magda, não está. O Erison Wesley, acho que também não está. E a Luciana, também não veio hoje pela manhã, a Luciana Teixeira. Tá? Mais algum dos irmãos que não estão matriculados na Escola Bíblica Dominical e fazem aniversário fizeram aniversário durante essa semana? Fica de pé para a gente saber, irmão? Não, né? Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos mais altos céus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra ministrada nessa manhã, Senhor, que realmente
nós possamos sentir a Tua presença nas nossas vidas e continuamente exercermos o Teu senhorio nas nossas vidas, Senhor, e que o Espírito Santo esteja sempre nos enchendo. Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos que fizeram aniversário durante esta semana. Senhor, tenha misericórdia da vida deles, multiplicando a sua vida, Senhor, derramando sobre eles a Tua paz. Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos que estarão ministrando a Escola Bíblica Dominical. O Senhor continue falando poderosamente na vida de cada um, Senhor. Ministra nas nossas vidas. Em nome de Jesus que te pedimos e oramos, agradecidos porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos às nossas classes. Os irmãos da classe de discipulado, por favor, venham aqui à frente falar comigo, por favor. Tá. Os irmãos da sala da mocidade vão ficar aqui embaixo, por favor. Mais uma vez, vão ficar aqui embaixo. A mocidade vai ficar aqui embaixo.